Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos a Parashat Lech Lecha. Nós já fizemos vídeos sobre algumas Parashot e deixamos aqui umas coisas esclarecidas. Nós não vamos trabalhar a Parashat inteira. Nós sempre vamos escolher dentro do capítulo principal um versículo. Nós sabemos que Lech Lecha é muito discutido, é muito falado e muito utilizado para a nossa vida mesmo. Quando Deus disse então para Abraão, que ainda não era Avraham, era Avram, né? E disse, vai, simplesmente vai para a terra que eu vou te mostrar. Né? Ele nem tinha dito qual era a terra ainda, mas eu vou te mostrar, só vai, só acredita, só confia. Né? E vai, larga a casa dos teus pais, quer dizer, deixa a sua família, larga a terra que você nasceu, que você cresceu e simplesmente vai. Quando nós pensamos nisso, vem na nossa cabeça, poxa, quantas vezes eu tive vontade então, né? Nós tivemos vontade de largar tudo e nos aventurarmos de repente, ou procurar a prosperidade ou a felicidade em outro lugar. Essa paraxá mexe muito com as pessoas com relação a isso. Hoje nós vamos utilizar unicamente o Rabino Haim Ben Atar, daquela maravilhosa coleção, né, de comentários, de interpretações da Torá, Or HaHaim, ou Or HaHaim. Nós vamos utilizar unicamente esta. Em uma outra oportunidade, nós utilizamos o Urashi. Na primeira vez, eu acho que nós utilizamos Urashi. E nós vamos pegar capítulos diferentes a cada vídeo sobre isso, a cada nova entrada no estudo da Torá. Então, como nós estamos na Parashat Lech Lecha, eu achei por bem nós fazermos um vídeo sobre isso unicamente com a parte do capítulo 12, o versículo 1, unicamente sobre isso e unicamente com relação ao comentário deste rabino. Então, vamos fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekon yireah bidvaro. Sabe que Lech Lecha é muito mais do que sair da zona de conforto. Às vezes o lugar nem está confortável. Às vezes o que nos falta é entender o que é que Deus estava querendo dizer para nós. Às vezes nem é isso. Enfim, são muitas coisas. Existe um entendimento de que o Lech Lecha, o ir, né, vá por ti mesmo, como foi conversado aqui no vídeo que eu fiz no ano de 5.783. Hoje nós estamos no 5.785. Quando nós falamos desse Lech Lecha, vai por ti, é por ti mesmo. Esquece as coisas, não fica com expectativas, acredita unicamente em Deus. E também nós falamos muito sobre ir para dentro, né? Para dentro, para um autoconhecimento e tudo mais. Neste ano, nós vamos utilizar unicamente este rabino que eu disse, o rabino Haim Ben Atar. Com a interpretação dele, trazermos para os dias de hoje. Às vezes nós ficamos muito detidos, eu não sei se é detidos, porque eu acho que é uma zona de conforto falarmos da parte emocional, simplesmente esquecermos um pouco o histórico e aquilo que deve ser prático. Quando Deus disse para Moshe, na hora de passar o mar vermelho, né, de atravessar o mar de juncos, e Moshe parou para orar, para fazer prece, Deus disse, agora não é hora de fazer prece, homem. Agora é hora de proatividade, agora você tem que ir, você simplesmente atravessa esse mar que eu estou abrindo. Tá? Não é hora de rezar. Então, existem alguns momentos que são momentos introspectivos, de compreensão de dentro de nós, quem sou eu, para onde vou, por que vim e tudo mais. E ficamos também melindrados e emotivos nesse momento. Em alguns momentos, é momentos de agir. Avram naquele momento tinha que agir. Nós colocamos essa mensagem para irmos para dentro de nós. Né? E dentro de nós trabalharmos os nossos defeitos, os nossos propósitos. Essas palavras que são importantes, eu sei, não estou diminuindo, tá? Mas que elas são muito realmente emotivas e terapêuticas. Naquele momento, Avram não tinha tempo de pensar no autoconhecimento, desde ter autoconhecimento. Naquele momento, Deus disse, larga tudo e vai, porque eu estou não só te mandando, te ordenando, mas porque tu acreditas em mim, tu me reconheces como teu Deus, e porque eu vou te mostrar para onde é. Tu não fica fazendo essas perguntas que a gente faz de existência. Enfim, vamos entrar para Parashá de uma vez.
sem mais delongas, vamos ler a máxima, o versículo 1. Então, capítulo 12, versículo 1, Lech Lechá. E Hashem disse a Avram: vai-te de tua terra, do teu lugar de origem e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Há duas explicações para o fenômeno extraordinário de Deus falar com Abrão, ou Avram. É uma dificuldade aqui, né? Nós nos acostumamos a falar Abraão, mas é Avram. Nesse momento ele ainda não ganhou uma continuidade do seu nome porque ele ainda não tinha filhos, não é? Não poderia ter. Deus mudou o nome dele e de Sarai também. O fenômeno extraordinário de Deus falar com Avram sem nunca ter aparecido para ele em algum tipo de visão. Então, olha só, ele vai dizer aqui sobre duas explicações deste fenômeno no entendimento deste rabino. O esforço contínuo, inédito de Avram para conhecer o seu Criador. Olha só, o esforço contínuo. Nós sabemos daquela história, aquela parábola, que se eu não me engano eu já contei aqui em alguma parashá de Lech Lechá, sobre ele ter quebrado, destruído a lojinha, né? A lojinha, são muito comerciantes, do seu pai Tera, que eram de estátuas idólatras, e assim que o pai chega, o pai diz, mas como assim? Quem fez isso? E aí Avram acusa, olha Avram acusando, acusa a estátua, uma única que ele tinha deixado inteira, e o pai dele diz: você acha que eu vou acreditar em você? Que uma estátua aí de pedra ou de madeira, sei lá do que era, acho que era estátua mesmo de pedra, iria conseguir quebrar todas as outras? Você acha que eu vou acreditar nisso? Então Abraão, muito inteligente, com apenas 6 ou 5 anos de idade, diz: então por que é que você reza para elas, pai? Se elas não podem quebrar as coisas, são simplesmente estátuas, porque você reza para elas. Então, ele tinha um esforço contínuo de entender, de reconhecer, de conhecer o seu Criador. No caso, Hashem, o Criador de todos nós. De acordo com a nossa tradição, Avram reconheceu o seu Criador precocemente, aos 5 anos de idade, sem nenhuma orientação. Deus, portanto, não tem que provar a sua existência a Avram, aparecendo a ele em uma visão. Ele poderia levá-la, né, conceder que Avram estava ciente de que estava falando com ele. Avram estava ciente de que estava falando com ele. Assim como Noa, são 10 gerações são tempo, né, percorrido. São 10 gerações que se passaram. Nós vamos ler isso adiante. Então ele também não tinha uma orientação realmente assim religiosa ou da existência de Hashem, o que ele deveria fazer, ou quando aquilo não era só uma intuição e ele estava falando com Deus. Ele não tinha essa orientação, isso vinha de dentro. Eu fico pensando que algumas pessoas, às vezes a gente diz assim, aquela criança nasceu pronta, quando ela é esperta, ou quando ela tem religiosidade, quando ela é diferenciada das outras. O que me parece aqui, e isto é particular, é que Avram realmente era aquele homem escolhido realmente, escolhidíssimo, é este. Mas não porque eu escolhi este dentre os outros, mas porque este reconhece a divindade, porque este me reconhece na voz de Hashem, sem precisar de orientação. Ele está acima da lógica, ele simplesmente reconhece Deus. Então, são seres realmente elevados espiritualmente. De nascença, já nasceu assim, já nasceu um botão, só faltando desabrochar, né? Bom, portanto, não precisou parecer em uma visão para Avram, pois não tinha necessidade de provar sua existência, ele não precisava dessa prova, ele já tinha Deus incrustado dentro do seu peito, ele já se sentia dentro da divindade. Segundo, tá? Esse era o primeiro fenômeno. Segundo, desde Noah, ao longo das 10 gerações que antecederam Avram, nenhum único ser humano reconheceu Deus para merecer que Deus se dirigisse a ele. É o que eu estava falando antes. Eu gostei, e eu ia falar este ano, na verdade, da parte
de amaldiçoar, de abençoar dentro da Parashat. Quando eu estava lendo este autor, este rabino, este sábio de Torá, e eu comecei a ler e ver determinadas frases, eu percebi que era aqui que eu tinha que ler. Era o 12:1. Quando ele diz que depois dessas 10 gerações, né, nem um único ser humano reconheceu Deus para merecer que Deus se dirigisse a ele, isso me tocou muito fundo, porque nós precisamos, para tomarmos as decisões certas, para sabermos que realmente é Hashem que está nos indicando aquele caminho, nós precisamos reconhecer Hashem. Então, quando nós estamos em algum lugar e existem pessoas parecidas, por exemplo, ou não pessoas parecidas, mas você olha para alguém que você conhece e diz, reconheci você. Você reconheceu que aquela era aquela pessoa. Então ele diz aqui que ninguém antes dele, de Noé até agora, de Noé até ele, tinha reconhecido para merecer que ele se manifestasse, para merecer que Deus se dirigisse a ele. Então nós precisamos reconhecer a Hashem para que ele se dirija, para que nós mereçamos que ele se dirija a nós. E aí sim nós vamos saber se aquela decisão que nós tomamos é vinda dele. Porque a gente fala assim, eu vou deixar nas mãos de Deus, está tudo nas mãos de Deus. Mas você sabe quem ele é? Eu não sei, mas eu acredito nele. Tudo bem, não precisa saber quem ele é. Não precisa saber quem ele é, não precisa perguntar para ninguém quem você pensa que é ou deixa de ser, mas reconheça a divindade quando ela se aproxima. Porque aí você vai construir o merecimento de que realmente Deus se dirija a você, a nós. Deus, portanto, resolveu testar Avram antes de mostrar-se a ele, exigindo que deixasse sua casa, né, etc. Só depois que Avram passou com êxito neste teste, Deus decidiu revelar-se a ele em uma visão, conforme ele vai explicar aqui, lemos adiante no capítulo 12, no versículo 7, nós não vamos ler. Nós vamos nos deter no versículo 1. Não foi essa a atitude de Deus para com as gerações posteriores. Uma vez que elas possuíam infundidas em seu âmago uma porção da fé de seu patriarca Avram. Quer dizer, todos esses testes eram necessários ali, não se sabe porquê, Hashem é que sabe, para Avram, porque ele vem sem orientação. Mas as gerações que vieram depois de Avram Avinu, essas tinham orientação dele, mérito dele, do grande patriarca. Então, Deus se manifesta de forma diferente. O ambiente em que nasceram possuía alguma santidade. Eu estou falando dos posteriores a Avram, diferentemente das condições presentes nos dias de Avram. Como resultado, Deus pôde começar a se comunicar com essas pessoas, concedendo-lhes uma visão, antes de falar com elas. Referindo-se à experiência de Avram, consta nos Salmos 45, 11, escuta, ó jovem, percebe e inclina teu ouvido, esquece teu povo e a casa de teu pai. Os nossos sábios declararam que escuta, a palavra que escuta, né, Shema, aplica-se ao nosso patriarca Avram, quando Deus dirige-se a ele, que é no versículo em pauta, percebe, ele começa assim, escuta, ó jovem, percebe, uma experiência visual, refere-se a quando Deus aparece para Avram em uma visão. Então, o som e a visão não ocorrem simultaneamente. Para alcançar esse significado, o salmista não escreveu escuta, percebe, ó jovem. Ele escreveu ó jovem no meio. Então eu vou ler novamente. Escuta, ó jovem. Escutou, né? O jovem escutou. Percebe, reconhece, inclina o teu ouvido. Entende? Isso é fantástica a interpretação deste rabino. Estou muito entusiasmada em estudar este autor, viu? A maior prova da correção dessa nossa interpretação
pode ser encontrada comparando-a ao episódio de Moshe diante da sarça ardente, quando um fenômeno visual precedeu a fala de Deus. Ele viu tudo aquilo, pois Hashem falou com ele. Escuta, ó jovem. Tudo bem, né? Ele escutou, percebe, ele reconhece, ele tem a percepção, ele reconhece Hashem. Agora sim, inclina teu ouvido. Agora só vai, né? Agora ler, lerá. Vai-te de tua terra. Esta parte aqui, então dentro do versículo, ele vai explicando aos pedacinhos, né? Então, a parte que diz respeito a vai-te de tua terra. Por que Deus disse a Avram para deixar o seu lugar de origem, depois de já ter dito a ele para deixar a sua terra? Afinal, deixar a terra já engloba deixar o lugar de origem, não é? Então, nós vamos entender conforme o Rabi. Raim Benatar. A Torá enumera as partidas de acordo com a intensidade da dor sentida. Então, como é que eu não vou dar uma olhada diferente para este autor quando ele nos entrega de presente esta belíssima frase? A Torá enumera as partidas de acordo com a intensidade da dor sentida. Nós sentimos muito mais uma partida, seja nossa, seja de outra pessoa, mas vamos pensar em nós, dependendo da intensidade da dor sentida. Sei lá, às vezes você mudou de uma cidade, às vezes você saiu daquela casa que gostava muito, gostava muito, mas nem tanto, saiu da cidade, era feliz, mas nem tanto, buscou a prosperidade, um amor, relacionamentos, vida, felicidade, missão, sei lá, e simplesmente foi. Né? Agora, às vezes você precisa sair de algum lugar. Isto nós estamos falando além da zona de conforto. Não é zona de conforto, é muito mais do que isso. É deixar aquilo que você construiu, é realmente ir sem olhar para trás. Essa é uma dor maior, essa é uma dor de intensidade maior. Então, eu vou ler novamente a frase, guardem para quando vocês tiverem aquela necessidade de ler de algum lugar. A Torá enumera as partidas de acordo com a intensidade da dor sentida. Sair do lugar de origem, dói mais do que deixar a terra. Deixar a família dói mais ainda. Quando diz aqui sair do lugar de origem, eu pensei, a primeira vez que li, não é a primeira nem a segunda, né? Eu pensei em várias coisas. Eu utilizei a palavra origem na minha cabeça, que ficou trabalhando, até mesmo sobre aqueles costumes errados, aqueles hábitos maléficos, aquele nosso lugar de origem, por exemplo, que não é legal, ou que é meio promíscuo, ou que, em todos os âmbitos. Então, sair deste lugar de origem, realmente daí desta zona de conforto mais profunda, deste hábito que você tinha, que te ajudava tanto a passar pelos problemas, um hábito mesmo que você tinha. Esse é mais difícil do que simplesmente deixar a terra. E dentro desse hábito, dentro dessa origem, está a nossa família, né? A nossa família é a nossa origem aqui nesta terra, né? Nesta terra, veja, usa a palavra terra. Avram foi ordenado a partir por ordem crescente de aflição. Olha que interessante. Ele cumpriu a parte mais difícil da prova, deixando a casa dos seus pais. E deixou, não é? A maneira pela qual a Torá descreve o processo indica que Avram recebeu uma recompensa adicional a cada fase. E ele foi se sentindo estimulado por Deus. Então, esta recompensa não é um suborno, é um estímulo para que ele continuasse e percebesse: estou no caminho certo e continuo reconhecendo. Sim, eu reconheci, é Hashem. É ele que está me mandando, que está me ordenando a sair. Uma descrição similar do aumento gradual da dificuldade em cumprir uma ordem de Deus pode ser encontrada na fala de Deus para Avram em Bereshit 21:2, ordenando-o a pegar o teu filho, o teu único filho, a quem amas,
como uma introdução à amarração de Yitzhak. Quando Hashem ordena Avram a pegar o teu filho, e fica muito claro na Torá, o teu filho, ele diz, o teu único filho, mesmo tendo Ismael, a quem amas, né? E vai lá e leva no monte, enfim, sobre o sacrifício que não é um sacrifício, é a amarração. Temos um vídeo no canal sobre a amarração de Yitzhak. A gente vê que ficaram mais difíceis. E as recompensas e os estímulos continuaram acontecendo. Por quê? Porque aqui Avram já tinha Yitzhak, já tinha Ismael, mas principalmente Yitzhak, que era de Sará, que agora já era Sará. Então veja que foi crescente. Ele já acreditava desde sempre, mas aqui ele tinha mais certeza ainda. Este é Deus, sabe? Este é Deus, este é Hashem. Este que me tirou, que me mandou, que me ordenou sair de Ur-Kasdim para vir para a terra. E assim foi indo. Ele foi indicando e recompensando e estimulando e testando Avram. Aqui ele tinha um filho, coisa que ele não imaginava que ia ter com Sará. Então, as provas ficaram mais difíceis. E a gente entende que a Torá enumera as partidas de acordo com a intensidade da dor sentida. E podemos entender também a amarração de Yitzhak como uma partida. Porque poderia ser uma partida, mas não foi. Pode-se também explicar que, embora Avram tenha saído de Ur, dos caldeus, levando toda a família, desta vez Deus exigiu que ele deixasse a família para trás. Deixasse a família para trás. Avram não entendeu direito e acabou levando Lot junto. Esse é um entendimento. Nós vamos ver vários. Alternativamente, então olha só. Vamos dizer aqui que Avram não entendeu que deveria partir sozinho e levou Lot. É uma maneira, né? Mas aqui o autor vai dizer alternativamente. Avram entendeu que deveria partir sozinho, mas Lot era tão ligado a ele que acabou acompanhando. E ele não soube o que dizer, entende? Avram acabou acompanhando Avram por vontade própria. Ao declarar, aqui seria no versículo 5, que ele tomou Lot consigo, a Torá quer apenas dizer que ele não dispensou o seu sobrinho, mas buscou um pretexto adequado para não envergonhá-lo. Ele não queria levar Lot. Tem alguns entendimentos, não, ele foi porque era o sobrinho mais... Não, ele não queria. E não porque ele não queria, mas porque Hashem ordenou que era para deixar a sua família para trás. Mas Lot, muito apegado, simplesmente se grudou nele e foi junto. Então, ele não teve o que dizer. Ele achou melhor não dizer, não envergonhá-lo. Enfim, essa é uma alternativa. Assim que Abraão encontrou um pretexto qualquer para se separar de Lot, como quando os pastores de Lot e os de Abraão começaram a brigar, ele se aproveitou do incidente para separar-se de Lot. Lembra que começaram a brigar e comer aqui, e comer as ovelhinhas aqui e ali, e começaram a brigar os pastores de um e de outro. Soa bastante atípico para Abraão, que por natureza fazia com que todos se sentissem bem-vindos no seu ambiente, dispensar alguém como as duas mãos dizendo. Então veja bem, lembram que nós sabemos que simbolicamente ele é a bondade, né? Simbolicamente ele é muito Hesed, Avram. Ele convidava as pessoas, a sua tenda estava sempre aberta. Ele não era o tipo de pessoa que dispensaria alguém. Aqui ele está dispensando o próprio sobrinho, para ver o quanto ele realmente reconhecia Hashem. E isto era muito sério, isto era decisivo. Agora, então, Avram disse, se vais à esquerda, irei à direita. E se à direita vais, irei à esquerda. Então, ou para o lado que você for, eu não vou. Quer dizer, não quero você comigo, nós não vamos ficar juntos nesta caminhada, nesse processo. O fato de Deus só voltar a se comunicar com Avram imediatamente após Lot separar-se dele, indica que Deus estava esperando por esse momento. Então aqui, os autores que entendem essa alternativa assim, que ele não queria, mas simplesmente ficou esperando uma desculpa, é justamente quando Deus volta a se comunicar
com Avram. Isso fica muito claro. Eu estava esperando você dispensar Lot. Às vezes a gente pensa na vida assim, ai, nada é por coincidência. Gente, coincidências existem o tempo todo, todos os dias. O que não existe é acaso. Então não foi por acaso Lot acabar indo junto. Nós temos todo o processo e a história de Sodoma depois, que é importante. Lot é um personagem, uma personagem importante. Mas coincidentemente, ele tinha um monte de ovelhinhas, né? De cabritos, ovelhas, esses animais que eu nunca sei dizer quem são. Quem é quem? Ovelha, o carneiro. Bom, a coincidência deles serem muito parecidos fisicamente, essas coisas são coincidências, mas não são acaso. Acaso não existe. Então não foi por acaso que Abraão teve uma atitude um pouco mais ríspida aqui, né? Foi uma coincidência, assim que ele precisou fazer, por conta de que ele precisava partir sozinho. Hashem tinha ordenado. Então ele teve essa atitude, que a atitude não foi por acaso. Só então Deus mostrou para Abraão a extensão da terra que viria a pertencer aos seus descendentes. Deus adiou o cumprimento da última parte da promessa contida no presente versículo para depois que Abraão se livrasse de Lot. Olha, ele usa esse termo, se livrasse. E também gosto muito deste autor, porque este autor, além dele ser um dos pouquíssimos que foi considerado a Kadosh, ele não faz mimimi, viu? Não faz mimimi. Rabi Haim Benatar não tem mimimi. Uma explicação adicional. Lá vem ele com mais uma explicação adicional. Deus disse a Abraão, vai-te, para que ele se beneficiasse espiritualmente da sua mudança. Aqui nós entramos para a parte, não mimimi, não mimimi, para a parte emocional, para a parte mental, intelectual, que internaliza, compreende, estuda, reconhece, desenvolve o seu interior. O que as pessoas gostam de chamar o seu eu interior, a sua elevação espiritual mesmo, no caso de alma, né? É sabido que o sucesso do homem neste mundo independe do tamanho do esforço que ele investe no seu progresso material. Em Salmo 75, 7, consta: porque não é do Oriente ou do Ocidente, nem do deserto ao sul, ou das montanhas do norte, que vem o êxito. Vem de Hashem, sabemos. Em relação a este versículo, os nossos sábios ensinam que toda vez que a palavra montanhas figura no Tanar, na Bíblia hebraica, o significado dela é de fato montanhas, exceto neste caso. Por isso, nós vamos ler novamente e entenda aqui montanhas como algo que não são montanhas. Porque não é do Oriente ou do Ocidente, nem do deserto ao sul ou das montanhas do norte que vem o êxito. Neste versículo de Salmos, montanhas descreve uma elevação espiritual. Apesar desse comentário dos sábios, o fato de uma mudança de ambiente físico causar melhora no destino da pessoa não deve ser ignorado. Então, novamente aqui, porque nós estamos trazendo para nós também, mesmo que aqui diga respeito a uma elevação espiritual, olha só, tá? O fato de uma mudança de ambiente físico causar melhora no destino da pessoa não deve ser ignorado. Por quê? Porque às vezes nós estamos num lugar que está contaminado. Nós somos o reflexo, né? Por fora, nós somos o reflexo do que está dentro. Então você está elevando, elevando espiritualmente, está se desenvolvendo, mas aquele lugar está te limitando. Então Hashem disse, você é capaz de muito mais. Você ensina ali para meia dúzia, não interessa quantas pessoas. Você profere a palavra, você ajuda, você é bondoso, né? Você estará aqui dessas pessoas aqui em Ur. Você está limitado. Conforme a sua alma, o seu desenvolvimento espiritual mesmo, intelectual, mas de alma, está se elevando,
Você precisa sair daí porque o seu físico está te limitando. E neste momento, o físico é o lugar. O lugar. Então, às vezes, você muda um móvel de lugar dentro de casa e parece que a energia flui. Às vezes, você pinta uma parede, às vezes, você se muda de moradia, às vezes, você sai da cidade, troca o seu emprego. Às vezes, você não entende por que fazendo isso não se sentiu feliz. Às vezes, você entende que não fazendo isso, você acabou se sentindo feliz. Porque as duas coisas precisam caminhar juntas. O interior e o exterior. Então você trabalha o de dentro, muda de casa, tudo funciona. Você trabalha o de dentro, não muda o seu aspecto físico, né? As coisas que estão ali atravancando a sua vida, não funciona, você está limitado. Nós estamos no mundo físico e tudo aqui nos limita. O de dentro que não é limitado, ele encontra uma parede, a nossa alma não sai por aí andando durante o dia. Existe esse veículo, esse invólucro que a limita. Então nós precisamos ajudar o físico a também expandir, elevar o nosso físico mudando os lugares. Então, quando a pessoa se sente melhor e tal, muda o seu destino físico, né? Muda a parte física, o destino da pessoa, não pode ser ignorado. Isso é importante e muito importante. Funciona quando é os dois. Por isso, foi por isso que Deus ordenou a Avram especificadamente para que deixasse a sua terra. Os nossos sábios, em Rolim 95b, dizem que 3 coisas não constituem superstição proibida. Vejam aqui, tá? Porque a superstição é um pecado, ela é proibida, mas aqui ela não constitui superstição proibida, mesmo quando levadas a sério. Mas levá-las a sério resvala na superstição. São elas casa, bebê, bebezinho, né? E esposa. Se o indivíduo executa um empreendimento, pensem bem, ó, depois de construir para si uma casa, ou depois de ter tido um filho, ou depois de ter casado, e se dá bem, ele pode considerar qualquer destas 3 ocorrências prévias como um bom presságio. É quando Deus ordena ler e vai mostrando, olha, aqui tem fome, sai daqui. Aqui não tem um pasto bom, vai indo para lá. Ele vai mostrando devagar, ele vai indicando, né? De uma forma sutil, mas ordenada. Então, quando nós estamos vislumbrando, né, alguma coisa, como ele diz aqui, vamos ver, um empreendimento, ele usa a palavra empreendimento, e esse empreendimento, depois de construir uma casa, você constrói uma casa, aí você se casa, você tem filhos, as coisas estão assim realmente melhorando. Não é superstição você pensar que isso são bons presságios. Porque uma família é maravilhoso, porque construir uma casa é maravilhoso, foram exemplos muito bons, porque ele deu, ter filhos é maravilhoso. Isto leva a coisas boas, a que você está se elevando por dentro e manifestando no físico. Então, são as duas coisas. Então, você está feliz na cidade, na casa, no emprego, e está feliz com você por dentro, onde você está, seja lá onde for. E se você sair com tudo isso junto, as duas coisas, também acontecerá o bem. Então, são presságios bons. Agora, se você está tentando fazer um empreendimento e você faz uma coisinha ali, dá errado, você vê que aconteceu alguma coisa no meio do caminho, aqueles avisos, né, as boias, né, Deus joga uma boia, você não pega, joga 2, ele não sabe mais o que fazer, uma hora afunda o barco mesmo de uma vez para você se tocar. Então, esses presságios não bons também são um alerta. Nós precisamos reconhecer Deus. Nós precisamos. E ele vai terminar aqui um pedacinho muito importante nessa parte. Mas, se não se dá bem, como eu estava falando, elas podem sinalizar que ele não deve perseverar nessa sua atividade. Então, nós precisamos ter aquele insight, é mais do que intuição. Precisamos entender. Eu estou tentando comprar, eu quero comprar um carro. Eu vou lá e faço um test drive com aquele lá que eu quero. Eu não gostei. Tudo bem. Mas eu vou lá e faço um test drive com outro que eu gostei muito.
Gostei muito. Eu converso com uma pessoa que diz, olha, mas o tal parte dele, a parte elétrica, ela não é muito boa. Mas eu gostei daquele. Aí o outro vem e me diz, olha, quer dirigir o meu? Você vai lá e dirige o carro do amigo e quebra alguma coisa ali da parte mecânica. Enfim, você percebe que por mais que você esteja gostando daquele carro, porque se agradou por alguma coisa, vários indícios estão mostrando que não é negócio. Então, você pode deixar de perseverar ali, tirar o foco desta compra e fazer outra coisa. Então, se não se dá bem, elas podem sinalizar que não deve perseverar nesta atividade, mude de ideia, compre outro carro. Segundo o Rabi Elazar, a pessoa não deve se deixar influenciar pelo insucesso, a não ser que ele incida 3 vezes seguidas sobre ela. Veja ali que quando ele falou casa, bebê e esposa são 3, né? Aí quando ele fala assim, ó, o Rabi Elazar, que a pessoa não deve se deixar influenciar pelo insucesso, quer dizer, você faz uma coisa e não deu certo, faz de novo não deu certo. Agora, se você faz a mesma coisa e não deu certo, você faz a mesma coisa e não deu certo, 2. Você faz a mesma coisa e não deu certo 3 vezes, hello! Alguma coisa está errada, Deus está gritando com você em letras de forma. Sai daí que aí não é o seu lugar. Não faça isso porque não é para você. Você vai ter insucesso novamente. Fazer as mesmas coisas sempre vão dar os mesmos resultados. Então não queira que mude. Essas coisas. Ai, é tão bom isso, né? Em Bava Metzia 75b, consta também que... isso aqui é muito interessante. Se a pessoa tem má sorte em um lugar e não se muda para outro lugar, ela só poderá culpar a si própria pela sua situação. Então aqui, em alguns momentos terapêuticos da vida, as pessoas dizem assim, ai, não se culpe, tem até um livro bem importante, assim, bem, sei lá se é best-seller, bem lido e tal, assim, né, de perdoe-se, nunca culpe, saia da culpa. A pessoa que ela é ensimesmada e vítima, ela acha isso maravilhoso, até que enfim vou sair da culpa, ela vai lá ler o livro, trabalha isso, eu não tenho culpa de nada, eu não tenho culpa de nada, eu não tenho culpa de... Bom, então a culpa é de quem? Se não é sua, se não é do outro, você está culpando a Hashem? É isso mesmo? Quer dizer que você prefere tirar a culpa de si para atribuir a Deus, o Todo-Poderoso, que pôs você neste mundo? Então, não. Vamos parar e vamos pensar. Até que ponto você é ou não culpado pelo seu destino? Até que ponto você deve tirar a responsabilidade de si mesmo e virar uma vítima e jogar a responsabilidade nos outros ou em Deus? Até que ponto? O equilíbrio. Nesse momento desta frase, deste rabino maravilhoso, o que é que ele está dizendo aqui? Você precisa reconhecer Deus. E eu não vi maneira mais linda. Esta é o segundo jeito mais excepcional que eu encontrei sobre Deus. Primeiro é Maimônides, saber Deus. Não, eu acredito em Deus. Não, eu quero saber se você sabe Deus. Ah, mas dizem que ninguém pode conhecer Deus, nós nunca conheceremos Deus. Eu quero saber se você sabe Deus. Pegue os verbos, entenda o que significa acreditar, saber, reconhecer. Você deve saber Deus. Saber Deus, aí você está dentro dele. Agora, quando você está sabendo Deus e está dentro dele, você reconhece ou não Hashem? Então você reconhece a resposta. Então você reconhece a plaquinha, a flechinha que te indica para a esquerda que você deve ir. Opa, aqui é direita. É para a esquerda, é para a direita que você deve ir reconhecer Hashem. Eu achei outra excepcional. Se a pessoa tem má sorte em um lugar, má sorte, e tenta uma, e tenta duas, e tenta três, e só dá na trave, né? E não se muda para outro lugar, ela só poderá culpar a si própria pela sua situação. Porque quando vem a má sorte, vem aquele aviso, e vem aquele outro que funciona assim como os bons presságios, é você que está negando. Então você não reconheceu que ali era a pista. Então, quando você pensar que não está claro, nós pensamos, eu peço para Deus, eu gostaria de saber o que fazer nessa ou naquela situação. E Ele não deixa claro. Ele não deixa claro para nós, ou nós não o reconhecemos.
não reconhecemos, não sabemos diferenciar o tal dos alhos dos bugalhos. Coisas muito ruins e boas podem ser parecidas olhando de longe e nós confundimos. Então nós precisamos aprender a saber Deus e a reconhecer onde aquela intuição vai além da intuição. Não é apenas uma intuição, é a clareza de que nós estávamos pedindo. Então, às vezes, você não está feliz no lugar. Não está feliz naquele lugar, fisicamente te atrapalha, te limita. De repente, você se eleva intelectualmente, religiosamente, interiormente, e aí aquele lugar passa a ser bom. Você passa a olhar para o lugar e entender que ali foram suas conquistas, a família que você construiu, o seu emprego e tudo mais, seu emprego, sua profissão, sua empresa e tudo mais. E você começa a gostar daquele lugar. Os presságios bons servem assim como os presságios ruins. E a culpa é toda nossa quando isto é repetido, 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 repetido. E nós fazemos de conta que não sabemos porque não há clareza. Nós não somos profetas e profetisas. Hashem não vai olhar para nós e dizer, olha aqui, face a face para mim, minha filha, faça isso, isso e isso, compre isso, isso e isso, faça tal curso, viaje para tal cidade, se mude de casa, escolha a tinta tal para pintar aquele telhado. Deus não vai dizer isso. A clareza é outra. A clareza é o presságio. Essa é a nossa intuição, que não vem exatamente de dentro, vem dele, que nos envolve, mas estimula a essência, a sementinha que está dentro de nós, que é a semelhança com ele. Talvez eu não tenha me feito entender aqui e confundir as coisas. Mas, enfim, pare de culpar as pessoas, não culpe ninguém, ler, lerá. Simplesmente ler, lerá. Mas antes reconheça que é Deus que está dizendo. Porque senão você vai no ler, lerá e se não for Hashem que te ordenou isso, então nós precisamos reconhecer ele. Então a fala dele, suas palavras serão claras para nós. Do teu lugar de origem, lembra? Lugar de origem, seus hábitos, a sua família, olha, vários âmbitos, os seus costumes, os seus amigos, aquilo que você reconhece, até o cheiro quando passa pelo lugar, o lugar da infância, a sua origem aqui. Esta parte, então ele vai dizer, a lição aqui é que é preferível viver em um lugar ameaçado por leões a viver em um lugar cercado de pecadores, por mais seguro que este último possa parecer. Então os pecadores parecem um lugar seguro, você cresceu ali, esta é o seu lugar de origem. Como eu disse antes, falei de uma maneira delicada, o cheiro, a família, as coisas. Nossa, tudo tão bom, eu nasci ali, está tudo maravilhoso, uau, este é um lugar confortável, mas é de pecadores. Aqui você não consegue crescer interiormente, e se você crescer interiormente aqui, você vai encontrar infelicidade, porque o seu físico vai te limitar. Então prefira ir onde tem os leões, onde você não sabe o que te espera, não sabe sequer para onde está indo, sabe quem te mandou ir. Entende? Quando Hashem fala, ler-lerá para Avram, e eu te mostrarei a terra, ele não perguntou se a terra era bonita, era fértil, era alta, era verde, era terra vermelha, era um lugar famoso, desconhecido, arenoso. Não, ele sabia quem estava ordenando. Ele reconhecia, mais do que conhecer e acreditar, como nós falamos, ele reconheceu. Ele reconhecia e reconheceu Hashem. Então eu sei quem está me mandando. Se o seu pai e a sua mãe dizem para você, vai ali, pega, eu tenho medo, eu não sei. Sou eu que estou dizendo. A sua mamãe, o seu papai, que te ama, pode ficar seguro e pegue tal coisa. E aí você vai com segurança porque você sabe quem te aconselhou. Porque você conhece e reconhece o amor daquele pai e daquela mãe. É isso que faz a diferença. Foi isso que fez a diferença de Abraão de simplesmente ir. Foi essa.
tanto fazia ele ir para dentro, como nós já estudamos, e é importante compreender esse lado, mas neste momento aqui, dessa outra visão, outra ótica que nós estamos vendo, tanto faz o que ele sentia ou não por dentro, ele sabia que era Deus, e isso bastou. Eu sei quem é você, eu reconheço a sua voz, então eu obedeço porque você é Deus, o Todo-Poderoso. É espetacular essas frases aqui. Bom, para a terra que te mostrarei. Nós estamos quase no finalzinho. Deus não contou a Abrão se ele deveria partir imediatamente ou esperar até que ele lhe especificasse um destino exato. É teste em cima de teste, né? A gente sabe que são 10 testes, mas se você desmembrar os testes de Abraão aqui, eu acho que ele tem uns 1000, né? Uns 1000. Bom, que ele deveria partir imediatamente ou esperar até que ele especificasse um destino exato. Essa ambiguidade era parte do teste ao qual Abraão foi submetido. Além de tudo, ele nem disse, saia já. Lerá agora, pegue sua trouxa, se manda e vá, porque eu vou te mostrar. Não, ele só disse que vá. Eu não disse saia daqui um mês, daqui umas horas, nada disso. Mas uma prova de que bastava ser Deus que ordenava. Deus também deu a entender que mostraria a Abraão toda a terra de Israel, ampliando o seu campo de visão, etc. Conforme consta no capítulo 13 e 14, tá? Que vai adiante e diz: alça agora teus olhos e olha desde o lugar onde tu estás para o norte e para o sul, oriente e ocidente. Nesse momento aqui, quando eu leio isso, não é obrigatório que vocês imaginem a mesma coisa, que vocês pensem a mesma coisa, mas eu vou ler novamente esta frase. Alça agora teus olhos e olha desde o lugar onde tu estás, para o norte e para o sul, oriente e ocidente. Pause. A vizinhança barulhenta. Bom, quando eu leio essa frase, eu enxergo Mufasa do Rei Leão e o Simba. E o Mufasa mostrando pro Simbinha pequeno toda a terra, né? Eles estão em cima da pedra do rei, todos, os dois, olhando toda a terra, tudo onde você puder ver, meu filho, será seu. Eu me arrepio com isso, porque eu gosto muito de toda a franquia do Rei Leão. Nós temos um vídeo aqui no canal, não percam, talvez eu coloque no final aqui. Esta frase, porque nós vemos um filme, um desenho, uma animação tão importante que foi tanto para crianças quanto para adultos. Eu estou falando do Rei Leão 1, não estou falando de ramificação nem nada, falando do Rei Leão, tão importante, uma maneira tão lúdica e tão emocionante de você poder ter alguma coisa que presta na televisão ou no cinema, porque quase não tem nada que preste, e poder mostrar isso para uma criança, né, para um adolescente, poder fazer essa ligação. Então, toda vez que eu leio esta frase, sim, eu vejo o Mufasa falando com o Simba, Deus falando com Abrão. Deus também deu a entender a Abrão que ele deveria se mudar para a terra de Israel, o local apropriado tanto para a presença de Deus se manifestar, quanto para quem merecer presenciar tal manifestação. De novo, o local apropriado, Israel, tá? Tanto para a presença de Hashem se manifestar, a Shekhinah, quanto para quem merecer presenciar tal manifestação. Aí ele vai adiante dizendo que o Sifri, em Bamidbar 35-34, afirma que a manifestação plena da Shekhinah depende do povo judeu se encontrar na terra de Israel. E agora, ele arremata o comentário deste versículo 1 do capítulo 12 com a seguinte frase: por conseguinte, o significado de te mostrarei ao mesmo tempo, mostrá-la-ei para você.
e mostrar-te-ei para ela. O povo de Israel não atingirá o seu pleno potencial sem a terra de Israel. Então vamos dizer que todo o povo, todos os judeus se mudem para Israel. Então agora nós temos, agora está tudo perfeito em termos territoriais e proféticos, voltaram todos para a terra de Israel, agora é só partir para o abraço. Então Mashiach se estabelece, o mundo vindouro e a redenção. Tudo está certo, chegamos aqui, passamos sei lá de qual milênio. Quando ele diz o significado de te mostrarei aqui e dá essa ambiguidade ao mesmo tempo, eu fiquei estupefata. Por quê? Porque não significa que o judeu volte para Israel e seja um israelense israelita. Um israelense ou um judeu que não é israelense, mas está em outro lugar, na diáspora, ele volta e ele é um religioso. Não significa obrigatoriamente. Então, diz lá, ame, cuide, ame o convertido. E nós estamos aqui no canal judaico direcionado para Bnei Noach, porque é Bat Noach que eu não sou judia. E nós olhamos e pensamos, então nós não. Então nós voltamos para Israel, nós voltamos, porque dizem que a gente volta, não vai. Então nós vamos para Israel, então todos nós vamos, mas nada vai, nós não fazemos a diferença? Como não? Se existem judeus não religiosos, existem filhos de Noach muito mais religiosos. Então você fica entendendo, não, mas ele não estava falando aqui de religião, estava falando aqui de ser judeu. Todos os seres humanos são filhos do mesmo pai e mãe. A intenção do mundo físico é um concerto de todos os seres humanos. A ideia de uma Jerusalém celestial e uma Jerusalém física diz respeito a todos os lugares do globo terrestre. Vamos falar só do mundo aqui da Terra, quer dizer, do planeta, só do planeta. Todas as coisas que são físicas aqui têm uma forma espiritual. Se nós aprendemos aqui que tudo é pensamento, fala e ação, por certo, isto também vem da vontade divina. A vontade é aquela que nós não entendemos, o pensamento de Deus. Então Deus é um ser pensante. Não, nós não entendemos isso. Pensamento, fala, e aqui estamos nós. Então, quando ele diz, quando nós nos sentimos talvez num lugar que não estamos bem, quando nós pensamos que é simplesmente indo para Israel, que é simplesmente mudando de cidade, tudo muda, mas nós não estamos com isso dentro de nós, não funciona. Então ele diz que, vou ler de novo, te mostrarei ao mesmo tempo, mostrá-la-ei para você, tá? Então eu vou mostrar esta terra aqui para você, Avram. Eu vou mostrar esta terra, judeu, Bnei Noach, quem quer que seja, eu vou mostrar Israel para você e mostrar-te-ei para ela, para que ela te acolha. Você é mostrado para a terra e a terra é mostrada para você. Isso eu nunca tinha lido nada tão espetacular. Não tinha, nesse sentido aqui. Então o povo de Israel não atingirá o seu pleno potencial sem a terra de Israel. Quer dizer, o povo pode entrar na terra. É quando a gente fala aqui chulamente falando, a pessoa tem dinheiro, mas não tem glamour. Me falta meu glamour. A pessoa sai da vila, mas a vila não sai da pessoa. Sabe esse tipo de como é que é? De refrão, não sei como é que é o nome disso, jargão. Esse tipo de coisa? Como é o nome disso, meu Deus? Eu não sei. Bom, quando a gente fala, né? A vila, você saiu da vila, mas a vila não saiu de você. Essas coisas bem sei lá, é feio isso aí. Não sei o que dizer aqui pra vocês. Mas enfim, quando a gente fala esse tipo de coisa, é exatamente isso. Chulo, isso que eu quis dizer. Esse tipo de palavreado chulo. Você sai da vila, mas a vila não sai de você. Você tem dinheiro, mas não tem glamour. Os new rich, os emergentes, aquelas coisas
que a gente diz aqui, diz a mesma coisa aqui. O povo de Israel não atingirá o seu pleno potencial sem a terra de Israel. Ele precisa da terra de Israel. Então ele só precisa entrar na terra de Israel? Não! Ele precisa mostrá-la-ei para você, Avram, e mostrar-te-ei para ela, e você será bem recebido. Então, sim, aqui vai funcionar. Aqui, sem a terra de Israel, de nada adianta. Nós falamos então hoje do capítulo 12, do versículo 1 da Parashat Lech Lechá. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para os dias de hoje. São pedacinhos da história que nós vamos contando aqui, interpretando da minha maneira. Como sempre é muito bem lembrado, eu nunca vou não ter a fonte. Nós vamos ler e interpretar. Mas eu preciso deixar claro que muito das coisas que eu digo e tento interpretar como o pensamento meu que eu tirei sobre aquilo, esse motivo de eu fazer isso me motiva a conhecer outros autores, outros sábios, me motiva a continuar estudando, me motiva a utilizar aquilo que Hashem nos deu, que é o intelecto. E aqui eu não estou falando do cérebro, eu estou falando do intelecto quando diz respeito à nossa mente. A nossa mente. Então, eu estimulo sim vocês que leiam os livros, que assistam aos vídeos, que comparem autores e que nunca saiam concordando com tudo. E também não discordando de tudo. Quem concorda com tudo não aprendeu, quem discorda de tudo não aprendeu, porque somos pessoas diferentes, temos maneiras diferentes de olhar e só crescemos assim. Então, este foi o capítulo 12, versículo 1. Provavelmente vai ser o vídeo deste ano sobre Lech Lechá, mas muitos anos ainda virão e nós vamos trabalhar várias outras partes de cada parashat. Hoje foi este pedacinho. Então, vamos ler o Salmo 13 e finalizar, dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. E Lech Lechá, viu, gente? Lech Lechá. Reconhece que a voz é de Hashem e vai. Reconhece que a voz é dele. Primeiro reconhece que a voz é dele, viu? Porque senão você pode estar indo para o lado errado. O lado escuro da lua. Salmo 13 é o mestre do canto, um salmo de Davi. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-á para sempre? Até quando de mim ocultarás tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos? Olha para mim, responde-me, ó Eterno, meu Deus. Restaura a luz de meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga meu inimigo, eu o venci. E se regozijem os meus opressores por me verem caído. Sempre em tua benevolência confiei, meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno, que me cumulou de benefícios. Lech Lechá, todos nós, se não estivermos felizes, onde e como